Oi, gente, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quarta-feira e agora já são 11 horas da manhã. Tô iniciando o vídeo esse horário porque tô fazendo as coisas com mais calma hoje, porque esses dias eu não me sinto muito bem. Por conta da correria, né, das preocupações, estou com alguns sintomas, né, que eu acredito que seja ansiedade. Então, hoje eu não fui trabalhar, tô em casa fazendo as coisas com mais calma, mais devagar, no meu tempo. Quando a gente tem esses sintomas, né, de ansiedade, a gente precisa de um ambiente mais tranquilo, mais silencioso, fazer as coisas mais devagar. Então, assim, se eu fosse trabalhar, não seria uma boa ideia, né? Um ambiente mais agitado, é uma escola. E então preferi ficar em casa hoje, né? Esses dias eu já não estava me sentindo bem, né? Com um incômodo no abdômen, sentindo dores no abdômen, um pouco de dor no peito, dificuldade de respirar. Até então eu achava que era um problema intestinal, né? De alimentação, por algum motivo, né? E eu pesquisei e um dos sintomas de ansiedade, gente, é problemas gastrointestinais, ou seja, você sente aquele desconforto, né, estufamento, um pouco de incômodo e dor no peito, dificuldade para respirar, entre tantos outros sintomas que a ansiedade causa no nosso corpo físico e mental também, que na correria do dia a dia a gente acaba nem percebendo e achando que são sintomas normais, né, mal-estar, enfim. Mas a ansiedade, né, que é um problema mental, psicológico, pode causar muitas coisas no nosso corpo, gente. Como dificuldade, né, de concentração, dificuldade para dormir, você fica com insônia, não dorme bem. Irritabilidade, né, alteração de humor. Você uma hora tá bem, outra hora você tá com raiva, outra hora você tá chorando, e você não entende o porquê de tanta alteração de humor, e a ansiedade causa isso no nosso corpo. Também o cansaço crônico, né? Você fica muito cansado, desgastado, não entende o porquê. O problema gastrointestinal que eu falei também, você sente muito incômodo no abdômen, desconforto, dor, que é o meu caso, né? Até hoje, agora estou um pouquinho melhor. Em casos mais graves, gente, a ansiedade pode levar a pessoa a ter depressão, né? Que é uma coisa muito difícil de lidar se a pessoa chegar nesse nível de depressão. E pesquisando, eu vi que tem muitas formas, né? Muitas maneiras de você tratar isso, diminuir ao máximo ou evitar, que é fazendo meditação, fazendo uma respiração mais profunda, né? A atividade física também ajuda muito, você fazer uma caminhada, uma yoga, que são esportes mais tranquilos, que você pode caminhar na natureza, observando o céu, os pássaros, andar com calma. A yoga também é uma atividade física muito boa. Então você vai optar por atividades mais tranquilas, tá, gente? Não vai fazer uma musculação na academia com música barulhenta que não vai ajudar. Então opte por uma yoga, uma caminhada mais leve, que faz muito bem. Dormir bem, né, ajuda na ansiedade. Então tenta aí parar de mexer no celular um pouco antes, algumas horas antes, não ficar em tela, né, televisão. Se for assistir, assista uma coisa mais leve, faça uma leitura que ajuda, né? Muita gente quando lê um livro sente um pouquinho de sono, então ajuda bastante. Então, assim, fazendo algumas mudanças antes do horário de dormir, para você sentir sono, né, mais cedo e não dormir tão tarde, isso não prejudicar a sua noite de sono, você dormir mal. Então é bom fazer algumas mudanças aí na sua rotina também da noite. Uma coisa muito importante também, que eu acho que é muito difícil, né, para todos nós, que é focar no momento presente, no agora. E focar no momento presente sem julgamentos, evitar ficar lembrando do passado, né, das coisas que você se culpa demais, que você se arrepende. Eu acho que isso traz muita angústia. Então atrapalha, né, o processo de você
se curar da ansiedade, você ficar pensando em coisas muito negativas. Então, assim, foque no presente, no momento agora. Não fique se culpando, se julgando o tempo todo por qualquer coisa, porque nós somos seres humanos, né, gente? Então, a gente não é perfeito. Então, nós temos que pôr em mente isso, que não existe perfeição e a gente tá aqui para aprender com os nossos erros, né, e melhorar a cada dia naquilo que a gente acha que precisa melhorar. Outra coisa importante é você identificar, gente, o gatilho que causa sua ansiedade. O que está fazendo você ter aquela ansiedade? Então você vai identificar e trabalhar naquilo, né? Para evitar ter esse gatilho, para não ter ansiedade, ou você saber lidar, né, com aquela situação para não acontecer de ter ansiedade. Então você vai identificar, né, qual é o problema, o que te leva a ter aquele momento de ansiedade. No meu caso, gente, uma coisa que me deu gatilho no trabalho foi ambiente com muito barulho e muita gente, né? No caso, eu trabalho em escola, então eu vou ficar em ambientes com muitas crianças, muito barulho. E o que a pessoa que está no trabalho, né? Vamos pôr como exemplo o meu, uma escola. Você pode se retirar por um instante, né, desse ambiente mais barulhento. É difícil, né, gente? Tem muitas salas, muitos alunos. Mas procure um ambiente que você acha que está mais tranquilo. Por exemplo, banheiro ou pátio da escola, se não tiver alunos, né? Sente um pouco, respira, depois beba uma água, espera alguns minutinhos e depois você volta, né, para sua função, fazer o seu trabalho, porque a gente tem que saber identificar o que causa a ansiedade e evitar, né? No trabalho é complicado, a gente não vai conseguir fazer isso o tempo todo, mas se a gente fizer por alguns momentos, já ajuda, né, gente? Então, assim, eu já fiz isso no meu trabalho, né? Respirei, saí um pouco no ambiente, bebi água e ajudou um pouco. Então, assim, é a gente se conhecer, né? Para a gente saber o que fazer para ajudar a nós mesmos. Isso é muito importante. Outro ponto importante, gente, é organização. Por exemplo, você fazer uma planilha aí, uma anotação no caderno de como vai ser o seu dia seguinte, planejamento, isso é muito importante. Ao invés de só acordar no automático e ficar correndo de um lado para o outro, fazendo tudo nas pressas, faça, né, um planejamento, pegue ali ó, o seu caderninho e anote, né, hoje, quarta-feira, dia tal, o que você sempre faz aí na sua rotina? Você vai colocar em tópicos e fazendo, né, aquelas coisas aos poucos e marcando o que você já fez, como se fosse um checklist. Você vai fazendo e riscando. E quando você cumprir, né, aquela lista de coisas que faz parte do seu dia, você vai saber lidar melhor com a sua rotina, né? Você vai saber se sobra mais tempo para encaixar outras coisas no seu dia a dia, quanto tempo você leva para fazer uma daquelas coisas que está no seu dia a dia, na sua rotina, né? Por isso que é importante você ter horário, você saber o que você tem que fazer pela manhã, pela tarde, qual o tempo que você está livre para você encaixar alguma coisa ou deixar aquele tempo para descansar, porque faz bem para a mente também. Então, assim, gente, o planejamento ele é muito importante para ajudar principalmente pessoas que têm ansiedade, né? Eu acho que é muito bom. Então, assim, se você começa já fazendo as coisas devagar, né, logo cedo, você consegue dar conta aí das suas tarefas diárias, sem pressa, com calma. Então, por isso que é muito importante a gente fazer o planejamento do nosso dia, ajuda muito, gente. Uma coisa muito importante também, que eu acho que poucas pessoas praticam isso e sabem, né? É a prática do autoconhecimento, gente, é você se conhecer. Isso é muito importante. Eu acredito que muitos de nós não tem essa prática do autoconhecimento porque a gente já vem com muitas bagagens, né, do passado e a gente acaba se habituando aos rótulos, né, que as pessoas colocam na gente desde cedo, né, quando a gente é criança. Então a gente acaba criando, né, na nossa mente que nós somos aquilo que nós fomos rotulados a vida inteira, mas não, gente. O tempo passa, a gente vai crescendo, a gente vai
passando por muitas situações na vida, vai aprendendo coisas novas, a gente muda. Então, assim, nós não somos os mesmos de 10 anos atrás, né? A Paula de 33 anos não é a mesma Paula de 23 aninhos, gente. Tem muita diferença. Se a gente for parar para pensar, né, e lembrar as coisas que a gente fazia quando tinha 23 anos e agora com 33, tem muita diferença, gente. Hoje eu tenho muito mais conhecimento do que eu quero para mim, para minha vida, do que eu sou, do que eu acredito, do que eu tenho dúvida, do que eu não acredito. O tempo, ele traz muita sabedoria e maturidade para muitas pessoas, não para todos, né, infelizmente. Porque a idade é só um número, né? Eu acho que a questão de maturidade e autoconhecimento, ela está muito ligada à mentalidade da pessoa. Não é um número, não é uma idade, né? A gente vê muitas pessoas com mais de 50, mais de 60, que não tem maturidade nenhuma, que não vê propósito para a própria vida. E a gente vê pessoas de 20 e poucos anos, de 18, de 30, que tem muito mais maturidade. Então, assim, a maturidade, ela tem a ver com a mentalidade da pessoa. Então, por isso que é muito importante a gente ter autoconhecimento, saber quem nós somos, o que nós queremos para a nossa própria vida, porque isso ajuda muito, gente, você saber quem você é e você não aceitar ser rotulado por pessoas, né? Você se conhecer. Então, assim, ajuda muito, né? Para pessoas que têm ansiedade, a prática do autoconhecimento. Você parar por um minuto e pensar quem eu sou, o que eu quero, quais são os planos que eu quero para o meu futuro, o que eu quero fazer, o que me faz feliz, o que me deixa triste, o que eu não gosto. É muito importante a gente se conhecer, gente. E uma coisa que eu pesquisei, e eles falam que atrapalha muito a pessoa que tem ansiedade e a gente precisa evitar ao máximo em excesso, é o café e açúcar, gente. É triste, né, para os amantes de café, mas é uma coisa que pode piorar, né, a sua ansiedade, porque a cafeína, ela dá muita energia, ela acelera muito a nossa mente, a gente fica muito agitado. Então, a ansiedade, ela já é uma agitação em si. Então, se você toma muito café, come muita coisa com açúcar, isso vai piorar. Então, assim, é bom a gente evitar, né? Tomar menos café, toma isso só de manhã, evite os horários próximo do horário de dormir, que não é bom. Então, assim, fica de dica, né, para vocês e para mim também, né, gente? Eu pesquisei e aprendi muita coisa que eu não sabia e já vou pôr em prática. Eu acho que é importante a gente ler, aprender e colocar algumas coisas em práticas para a gente analisando se realmente funciona para a gente, né? Porque é importante você saber se faz bem para você, porque tem coisas na vida que não encaixa para todo mundo. Então, assim, você ir fazendo e analisando se aquilo é bom ou não para você é muito importante. Então, assim, gente, só queria compartilhar um pouco sobre ansiedade com vocês, porque é uma coisa que tem acontecido ultimamente, né, na minha vida, e eu acho que é muito importante a gente se cuidar mentalmente e fisicamente. Porque a ansiedade, gente, só quem tem sabe como é ruim, faz mal, sabe? Você não se sente bem. Então, assim, é muito importante você parar um minuto, sabe? Se cuidar, se priorizar, porque a mente, gente, é uma das coisas que a gente tem que cuidar ao máximo, sabe? Uma parte do corpo do ser humano que é muito poderosa é a nossa mentalidade. Então, assim, se a mentalidade da gente não está bem, é um perigo para nós e para as outras pessoas também. Então, assim, a gente tem que estar bem mentalmente, né? A gente foca muito no físico, que é uma coisa importante também de cuidar, só que o nosso interior, ele tem que vir em primeiro lugar, gente. Porque se a gente não tá bem internamente, não fica legal a nossa convivência com nós mesmos, com outras pessoas. Então, assim, vale a pena se cuidar, né? Se você vê que não se sente bem, que você não consegue sozinho, procure ajuda de um profissional, né? De um psicólogo, um psiquiatra,
faça terapia, se cuide, porque é muito importante você ter a ajuda de uma pessoa que realmente conhece sobre o assunto e não sair pedindo ajuda a qualquer pessoa que não entende sobre o assunto, né, de mentalidade, porque isso tem que ser levado a sério, tem que ser com a pessoa profissional que sabe sobre isso, que vai saber te ajudar da melhor forma possível. Não vou falar mais, né? Já falei bastante. Eu espero que vocês gostem de acompanhar o meu dia de quarta-feira. Vou tentar fazer desse dia, né, um dia tranquilo, um dia leve. Vou fazer as coisas com mais calma. Tentar, né, gente? Porque a gente fica muito no automático de fazer as coisas com pressa. A gente não para respirar. Então, assim, fica de reflexão pra gente, né? Fazer as coisas com mais calma, viver o momento presente, respirar, dar pausas, né, durante o dia, porque isso faz muito bem para nossa mente, né? Muitas pessoas estão ficando muito doentes, né, com ansiedade, depressão, porque a gente fica muito preso na rotina, né, e vive muito no modo automático, como se fosse robôs, né? Isso não faz bem. Então, bora fazer as coisas com mais calma, né? Olhar o céu pela janela, ao invés de só ficar limpando a janela. Vamos nos cuidar, né, gente, mentalmente, porque faz bem e é preciso, porque o mundo que a gente vive é tanta coisa, né, que faz a gente ficar agitado e correndo e com medo, preocupado, que eu acho que vale a pena a gente tentar ter um pouco de controle sobre isso dentro da gente, né? Então é isso, gente. Acompanhe meu dia, eu espero que vocês gostem. E bora lá para mais um vídeo. Filhote tá aqui assistindo desenho. Quem lembra, gente, desse desenho aqui, ó? Fez parte da minha época, só que esse desenho aqui é uma nova versão. Quem já sabe qual desenho? Ben 10, gente. Olha que legal. Os personagens estão diferentes, ó. É uma versão nova de desenho, ficou bem legal. Para quem não conhece, né, o desenho A História do Ben 10, ele tem 10 anos de idade e achou o relógio Omnitrix numa floresta. E ele pode se transformar em 10 diferentes tipos de alienígenas, né, filho? Aí ele fica lutando contra os vilões, né? Rian tá gostando. Rian já viu a versão antiga, né, da minha época, e agora tá assistindo essa versão nova. Dá uma saudade, né, gente? Aquela nostalgia. Bora dar uma lavadinha, gente, nos pratos. Não é só isso, tá? É porque eu coloquei alguns pratos no chão. Essa pia é muito pequena, então não cabe muita coisa. Tem que tirar tudo daqui, arrumar os pratos. Eu deixei aqui dentro só prato e copo, aí eu vou lavar. Aí depois eu vou pegando, né, o restante que tá no chão e lavando. Tomei um banho, gente, lavei meu cabelo. Aqui no Rio tá bem frio, então tomei um banhozinho quentinho, né? Dá uma relaxada, muito bom. Bora lá para as atualizações, né, da semana. O que aconteceu que eu não compartilhei com vocês, não gravei. Rian fez o primeiro RG dele, gente. Fez o primeiro documento e eu consultei, né, pelo papel para ver se já estava disponível para buscar e eles colocaram lá para comparecer que tinha pendências. Então ontem nós fomos lá à tarde, depois da escola, e eles tiveram que tirar foto novamente e pegar a assinatura do Rian e a digital, né? Não sei por qual motivo,
mas fizeram tudo de novo. Eu só não precisei preencher o papel, mas ele teve que fazer isso, de digital, foto e assinatura. Aí ele assinou o nomezinho dele lá, né, com a canetinha, e daqui a pouco tempo ele já vai pegar o primeiro documento dele, gente. E é bom, né, porque quando a gente sai com criança ou vai viajar, não precisa ficar carregando o papel da certidão, que é muito grande, né? Pode amassar, pode estragar. Então o RG é bem fácil e tranquilo de carregar, né? Dá para carregar no bolso, numa bolsa. É plastificado, não estraga fácil. E Joab também aproveitou para fazer o RG dele, gente, porque o que ele tem é muito antigo. E só eu que fiz o RG no Detran aqui no Rio quando cheguei. Porque a minha situação do passado com documento foi muito complicada, né? Toda vez que eu tirava um RG lá no Espírito Santo, ele vinha com prazo de validade. E eles diziam que eu não tinha digital, né? Não sei por qual motivo, eu nunca conseguia fazer um documento sem ser provisório. Todos eram com data de validade. Então eu tenho vários RGs, gente. Eu acho que uns 3. Aí quando eu cheguei no Rio, eu fiz o meu no Detran. Primeira via no Rio não paga, então foi gratuito. E eu tô com esse documento até hoje, não tem validade, deu tudo certo. Aí Joab e Rian aproveitou para fazer o documento deles também, né? De Joab por ser muito antigo, de Rian ele não tinha, né? Muito rápido, em poucos minutos, né? Tiraram foto, pegaram uma assinatura digital, rapidinho. Aí em poucos dias já pode buscar. A gente fica consultando pelo QR Code no papel. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. O papel é assim, ó. Aí atrás vem o QR Code, você aproxima e põe o código, né? Que é o número do pedido que tem aqui na frente. E eles dão prazo. Como o Rian teve que refazer novamente, a previsão de entrega dele agora é até dia 24 de julho. Sendo que pode liberar antes, né? Ou até essa data prevista que está aqui. É muito fácil, gente. Eu achei muito rápido e fácil de fazer. E uma coisa nova que eles estão perguntando agora, quando você vai fazer documento, né? Não que fica no documento, mas eles fazem uma pesquisa, né? Para saber se a pessoa é doadora de órgãos ou não. Aí você preenche lá o papel, mas não fica no RG. O atendente falou que é só uma pesquisa para saber, né, a quantidade de pessoas que são doadoras ou não. Enfim, mudou muita coisa, né, gente? E tá muito mais prático, muito mais fácil de fazer o RG. Na minha época demorava tanto. Você fazia o RG hoje demorava meses, né? E agora não, em poucos dias você já pode ir lá retirar, tanto que o de Joab já está disponível na versão digital. Ele já tem o documento na versão digital e agora é só esperar a liberação para ele ir lá pegar no Detran. Então assim, é muito rápido e simples, gente. Enfim, bora continuar lavando os pratos. Hoje é quarta, então o Rian tem aula de jiu-jitsu, né? Mas é só à noite, às 7 horas da noite. Então, mais tarde vamos sair para ele fazer o jiu-jitsu. Por enquanto é isso, né, gente? O Joab está trabalhando, por isso que vocês não estão vendo ele aqui. Ele saiu hoje às 7 horas da manhã. Eu acordei cedo, 6 e pouco, fiz café para ele. Estava em dúvida ainda, né, se ia trabalhar, porque eu não estava me sentindo bem, agora estou um pouco melhor. E ele saiu às 7 horas, né? Foi com meu sogro trabalhar em um lugar, eu esqueci o nome do bairro agora, mas não é muito perto, eles foram de carro. Ele me mandou o vídeo há pouco tempo, né? Do que ele tá fazendo lá no trabalho, vou até botar aqui no cantinho pra vocês. Estão mexendo no telhado, né? No alto assim. Mais tarde deve chegar, acho que ele não deve demorar muito lá no trabalho. Enfim, poucos dias, gente, eu estava resfriada. Essa virose que tá tendo aí, né? Essa gripe que muita gente pegou, que por sinal é um resfriado bem diferente, né? Muitas pessoas estão sentindo fraqueza, dificuldade de respirar, entre outros sintomas.
Tá muito diferente essa gripe. E há pouco tempo, há poucos dias, a gente estava, né, resfriado. Eu, Joab, Ian também. Mas nos recuperamos, né, rápido. E minha sogra também pegou, gente, essa virose. E ela não se sentiu bem, né? Não estava comendo, sentindo fraqueza, dificuldade de respirar. E assim, ela tá melhorando agora, mas ela não está 100% bem. Comenta aqui quem pegou esse resfriado. Pessoas no meu local de trabalho também pegaram. Um senhor de idade, né, o Luizinho, que fica no pátio, pegou, passou mal várias vezes na escola e teve que ir pro hospital, né, os pais, o pessoal que tinha carro lá, os pais dos alunos levaram ele, ficou internado, agora ele está bem melhor, mas assim, é um tipo de resfriado muito perigoso, né, que pegou muita gente, ainda tem gente pegando, muito ruim. E a gente fica lembrando, né, da época do coronavírus, né, gente? Que foi uma coisa que infelizmente afetou muita gente, muitas pessoas morreram. E a gente fica preocupado porque os vírus, né, que estão tendo agora, estão vindo com muita intensidade de forma diferente. Então a gente fica muito preocupado, né? E fica pra gente se conscientizar de se cuidar, né? Tanto na nossa saúde, estar sempre fazendo exames, se alimentando bem, dando nutrientes pro nosso corpo, porque mesmo que a pessoa se cuide, ela pode sim, né, gente, ficar doente, pode acontecer. Só que se uma pessoa que se cuida, entre uma pessoa que se cuida e uma que não se cuida, quando ela fica doente, vai ser muito mais risco e muito pior para quem não se cuida, não é verdade? Então, assim, a gente tem que estar se cuidando, priorizando nossa alimentação, fazendo atividade física, dormindo bem. Isso tudo é importante, gente. Infelizmente, a gente não leva a sério, né? Porque a gente, infelizmente, é ignorante em entender essas coisas, porque a gente não busca conhecimento nessas áreas. Então, assim, a gente tem que estar sempre buscando conhecimento, entendendo as coisas, para a gente se cuidar melhor, né, gente? Ter saúde, ter qualidade de vida. Porque não adianta de nada você viver muitos anos sem saúde, sofrendo. Deve ser horrível, imagina. Chegar aos 80 e poucos anos ou mais sofrendo, com dores. E é o que acontece, a gente vê atualmente, as pessoas mais de idade, né, sofrendo e dizendo que é a idade. Só que não é a idade, né, gente? Claro que com a idade, com o tempo, a gente vai ficando mais frágeis, né? Perde colágeno, perde hormônios. E isso impacta demais o nosso corpo pra gente ficar mais frágeis, mais doentes. Mas isso, e com isso, se a gente não se cuida, né? Com essa fragilidade da idade, vai ser muito pior, gente. Então, temos que colocar isso na nossa mente. Não é a idade, é o fato de você chegar, né, à terceira idade, sem ter se cuidado ao longo da vida, tendo vários problemas de saúde. Então, quando você fica doente, é muito pior, né? A gente vê hoje pessoas de idade fazendo musculação, cheios de vigor, né? Cheios de energia. Pessoas com mais de 60 anos, gente. Então, não é idade. A gente vê que é questão de conhecimento, se cuidar, para a gente chegar bem lá na frente, né? Fazendo exames de rotina, se exercitando, tomando vitaminas, comendo bem, fazendo assim o melhor que a gente consegue dentro das nossas possibilidades, né, gente? Porque a gente não vai poder fazer tudo ao mesmo tempo. Depende muito também de condições financeiras, de tempo, mas o que você puder fazer, o mínimo, já é muito importante, né? Então vale a gente refletir sobre isso. Se cuida agora, né? Não importa a idade que você tá, mesmo que você já tenha passado dos 40, 50, se cuide a partir de agora, né? Vai caminhar, vai comer bem, vai dormir bem,
Evite levar os problemas da vida, né, para dentro da sua mente, do seu corpo, que faz muito mal. Tente filtrar, né, as coisas da vida da melhor forma possível. Porque tudo, gente, infelizmente, tudo do lado de fora, né, as coisas negativas, tem um impacto muito grande dentro da gente. Então a gente tem que saber lidar com as coisas da vida, né, as coisas do lado de fora. E é isso, gente. Chega de falação. Bora terminar de lavar os pratos. Olha o livrinho novo que eu iniciei a leitura, gente. Tem 15 dias que eu comecei a ler e ele é um livro muito bom e faltam poucas páginas para eu terminar. Ele é um livro pequeno, então com menos de um mês você consegue fazer a leitura dele. A raiva não educa, a calma educa. É um livro bem interessante e o próximo capítulo que eu vou ler é o 9. Aqui, ó, 9. E no início do capítulo sempre tem uma frase de reflexão. E essa aqui diz: quando vivemos criticando nossos filhos, eles não deixam de nos amar, eles deixam de amar a si próprios. Olha que lindo, gente, interessante, né? E é um livro muito bom, vale a pena você comprar. E a autora do livro, gente, a Maia, é essa aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Ela é pedagoga e educadora parental, tem 2 filhos. O livro dela é muito bom, gente, vale a pena vocês comprarem e aborda vários assuntos interessantes, não só sobre a criança, mas sobre nós adultos também, né, gente? Porque, querendo ou não, a forma que a gente cria os nossos filhos tem muito a ver com a forma que nós somos criados, né? Então, o livro fala muito sobre isso. Então, fica de dica aí para vocês incluírem na leitura, porque vale muito a pena, né? Principalmente para quem é pai e mãe, que tem o dever de criar e educar uma criança. Não é fácil. Fica de dica aí para vocês, gente. O livro é muito bom e vale a pena comprar. E Rianzinho tá aqui, ó, maratonando mais um desenho antigo que fez parte da minha infância, acredito que da infância de todos nós, né? A maioria aqui, que é Pokémon. Muito legal, gente. Tem a série, que é enorme, tem vários episódios. Dá pra ficar um bom tempo assistindo e Rian tá aqui maratonando. Esse desenho, gente, é de 1997. Eu tinha apenas 5 anos de idade. Na minha época, né, quando eu era criança, tinha Pokébola, tinham várias coisas do desenho. E hoje em dia não tem tanta coisa, né, do Pokémon. A gente vê mais cartinha, álbum de figurinha, eu acho que deve ter também. E falando em cartinha, a Rian ganhou uma coleção bem legal. Olha a quantidade, gente. Da tia do jiu-jitsu. O filho dela é colecionador. E essas aqui eram as cartinhas repetidas que ele tinha. Ó. Tem mais de 70 cartinhas aqui, gente. Rianzinho se deu bem. A tia Silvia lembrou dele. Perguntou se ele queria. Levou pra ele no jiu-jitsu. Tem muita cartinha legal aqui, gente. Olha. Do Pikachu, acho que tem apenas uma, né, filho? Uhum. Mas tem vários personagens legais aqui, ó. Do desenho. Ó. Tudo bem cuidado, gente. Ó, tudo novinha. Agora a Rian fica o tempo todo com essas cartinhas. Aonde vai, ele leva. É legal o desenho, filho? Gosta? Pokémon é maneiro, né? Vale a pena, gente, vocês colocarem para os filhos de vocês, né, os desenhos da época de vocês, porque muita criança vai gostar. Não tem como não gostar, né, de Pokémon,
Ben 10, Dragon Ball Z, tem vários desenhos legais da época. Então põe aí, assistam com seus filhos, que vale a pena. E a gente relembra, né, o nosso passado também. É muito bom. Aqui, gente, ó, o Pikachu. Achou? Aqui, gente, Pikachu. É um dos Pokémons que eu mais gosto e é o principal, né? Ele tá o tempo todo com Ash. Olha lá ele. Aí é o Pokémon principal que tá o tempo todo com ele. Eu gosto muito do Pikachu. É, e deve ter alguém lá que vai nos dizer que lugar é esse. Vamos lá! É isso aí! 4h30, estamos indo lá na padaria, gente. Tá um frio aqui fora. Começou a esfriar. Vamos ver se a gente acha uma coisinha gostosa pra gente tomar café da tarde. Uma cavaca, um bolinho, um pão. Depois comprar banana também, que acabou. E na volta ração pro Milu e alho. Chegamos, gente. Tá um frio lá fora que vocês não têm noção. Imagine mais tarde, né? Vai dar o quê? 5 horas agora. E olha a quantidade de ração que eu comprei pro Milu. 1 quilo deu R$14. Baratinho, gente. E dura, tá? Dura bastante a ração dele. Agora eu vou pôr aqui no potinho e dar uma geral na gaiola dele, né? Tem que limpar. Botar mais um pouquinho de ração pra ele, trocar água. Enfim, os cuidados básicos, né? De quem tem animal de estimação. Ó, coloquei no potinho. E olha a quantidade que ainda sobrou. Aí eu deixo fechado, boto no armário. Aí quando o pote esvazia, né? Aí eu coloco mais ração. Bora lá limpar a gaiola do Milu, que faz caquinha sem parar o tempo todo, né, Milu? Dá uma lavada aqui na bandeja da gaiola dele, no tanque. Vai ter quadrilha, gente, aqui no bairro. Esse carro tá passando anunciando. É esse final de semana agora que vai entrar. Vai ter festa aqui no bairro mesmo, na Marcos de Macedo. Bem provável que nós vamos, né? Eu adoro festa junina, gente. Bora limpar essa casinha. Vem, mamãe. Olha. Limpar essa bandeja suja. Pronto, mãe. Minha casinha tá muito limpinha. Agora trocar essa água suja. Ó. Minha casinha tá limpa, gente. Fala pro pessoal que a mamãe cuidou da sua casinha. Fala. Mamãe limpou tudo. O Milu sempre teve um comportamento, gente, de abaixar e fazer uns barulhinhos estranhos. E eu até mostrei um vídeo aqui no canal, não lembro qual, quando os meninos estavam viajando. Eu tava sozinha. E eu sempre fiquei com essa dúvida, né? O que seria esse comportamento do Milu? Aí eu pensei, será que Milu tá no cio? Esse comportamento poderia ser, né, o cio da calopsita? E pesquisei, gente. E no Google diz que as fêmeas têm esse comportamento quando estão no cio. Que no caso essa era a dúvida da gente, se o Milu realmente era macho ou não. Quando meu esposo comprou ele, quem vendeu falou que era macho. Então nós demos o nome de Milu. Só que com esse comportamento eu sempre tive dúvida se era macho ou fêmea. E no Google fala que
Só as fêmeas têm esse tipo de comportamento quando estão no cio. O macho, o comportamento é totalmente diferente. Ele só canta mais e fica mais agitado. Mas abaixar e fazer piadinhos, né, dar pios, é só a fêmea, gente. Ou seja, Milu pode ser fêmea. Né, Milu? E agora? Não gostou? Tem que trocar seu nome para Mila agora. Mila. Mila? O que você acha? Não? Não, gente. Então continua chamando. Então vou te chamar de Milu. Então você é Milu, é? Ih, tá com sono. Milu? É Milu ou é Milha, mãe? Milha? Enfim, gente, sendo fêmea ou não, vai continuar se chamando Milu. Tá bom? Ih, não gostou não. Milu. Se tiver alguém aqui assistindo o vídeo que é veterinário, biólogo, entende sobre calopsitas, comente aí pra mim. Milu é fêmea ou macho, gente? Agora até eu tô em dúvida. São tantos anos, né, que a gente chama ele de Milu que vai ficar Milu, né? Mesmo sendo fêmea. Né, mamãe? Né? Agora bora fazer um cafezinho, gente. 5 da tarde. Daqui a pouco o Joab chega do trabalho. Tá ele se limpando, né? Esqueceu. Vai de novo, vai. Quantas vezes? Deu uma burlada, deu uma burlada. Vai. Pegada forte, hein? Não é pra soltar. Vamos lá. Segura, colega, segura. Não posso deixar meu amigo fugir. Não posso deixar fugir. Isso! Muito bom! Bora, força na mão aí! Isso! Muito bom! Puxa a perna. Isso! Sobe! Com o braço. Isso. Montou. Escondeu um braço. Olha, ele tá saindo, hein? Isso, saiu. Vai pegar as costas. Ó, tá pegando as costas, pega as costas dele. Faz aqui. O braço, ó. Braço por cima, outro por baixo. Vai sair. Sai daí, Rian. Não. Faz os trocos. Faz os trocos. Perna pra trás.
Isso. Agora vai. Aí. Isso aí de infecção, né? Vai. Bora, Rian. Isso. Saiu. Ó. Fica a mão, fica na perna. Isso. Vai. Entendeu o que ele fez? Tá acabando, hein? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oi. Quem veio buscar a gente hoje trabalhou pra caramba, chegou tarde. Sofri. Agora bora comprar alguma coisinha aqui na rua pra gente comer. Chegamos, gente, quase 9 horas. Tá aqui, ó, nosso lanchinho. É um cheeseburger pra Rian e x-tudo pra gente. O Joab tá tomando banho. Quando ele terminar, a gente vai comer um hamburguinho, ver um filme para encerrar o nosso dia. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you.